Alô galera, Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. Vou falar sobre o jogo, não vou generalizar não, que é importante a gente falar desse jogo, passar aí para quem gosta de esquema tático, esquema de jogo. Terceiro jogo do Felipe, esse jogo bem também, Vasco, contra o Galo também bem, e contra o Dragão não tão bem, né? Jogo ruim, onde saímos perdendo de 2-0, depois conseguimos empatar na estreia do Felipe, né, como interino, no 4-3-3. Depois houve uma variação para 4-3-1-2 ou 4-4-2, como queira, e o Vasco melhorou, tanto contra o Galo, na vitória de 2-0 em São Januário, como hoje, na vitória de 2-1 contra o Cuiabá. E hoje tendo mais uma faceta aí. O Vasco não só jogou com transições rápidas, né? Não obstante colocar muita bola para trás, saiu algumas vezes em transições rápidas e também subiu as linhas, né? Em dado momento o Vasco propunha o jogo, subindo as linhas, novidade aí no esquema tático do Felipe, né? Vasco teve um bom primeiro tempo. Nossos jogadores têm limitações, mas eu sempre falei lá, ainda com o Paiva como treinador, mesmo com limitações, o Vasco poderia e deveria render mais do que a gente vinha rendendo. E não adiantava ele ficar com aquele discurso de o time não encaixou, o jogo não encaixou. Quem tem que fazer encaixar é o treinador. E não encaixou contra o Atlético Goianiense, primeiro jogo do Felipe, mas encaixou contra o Galo e agora contra o Cuiabá. Dois bons jogos, né? E friso aqui, Vasco povoando mais o meio de campo, marcação forte, jogadores compactuados, sem buraco no meio de campo, sem buraco no segundo terço, superioridade numérica, apoio dos laterais e aquele triângulo ali, né? Dando bastante suporte ao meio de campo, no balanço das transições ofensivas e transições defensivas, né? Ou no 4-4-2 ou 4-3-1-2, como queira aí, né? Há uma diversidade aí. Uns falam 4-3-1-2, outros falam 4-4-2. Eu sou no mais 4-4-2, mas tanto queira aí, né? Não tem problema. Bom, um fato interessante de cara é falar que o Léo errou 2 vezes hoje. No gol, que eles perderam de forma inacreditável nas costas do Léo, e depois o Léo sai da esquerda, vai dar o bote fora da área e a jogada é nas costas dele e sai o gol do Cuiabá. Então, dupla falha do Léo. E o Felipe dizendo que quer ficar com ele, quer contar e tal. Acho que já deu pro Léo. Não é perseguição, nada disso. Mas hoje, se você reparar, houve 2 falhas gritantes do Léo. Naquele gol inacreditável que o atacante botou no travessão, que o jogador do Cuiabá botou no travessão, a bola sobrou para o atacante deles, que conseguiu perder nas costas do Léo, e o segundo gol também. Ele, ao invés de marcar pelo seu lado, ele centraliza um pouco, sai da área e deixa a profundidade, deixa o bote, né? Ele dá o bote, deixa a profundidade para o jogo nas costas dele. Então, é um jogador que não está numa boa fase e sequer aí aceita, né, as regras, os comandos, que não é possível que o técnico tenha mandado ele dar bote na frente da área com 3 volantes agora e não mais 2, né? Então, tem que ver isso aí, né? Jair Coutinho, muito bem, forçando a bola por dentro, né? Em pifadas. Não passaram hoje, mas um dia passa. Então, gostei dessa nova forma de jogar, né? Não só com transição ofensiva, subindo linhas, né? Propondo o jogo, mas com essas pifadas aí, essas bolas esticadas por dentro. Gostei muito mais. E teve o terceiro gol, a terceira falha do Léo, né? Que também aquela cabeçada, ele cabeceia para a entrada da área. Então, friso, não é perseguição. E o jogador acaba perdendo o gol do Cuiabá. Não é perseguição. São erros primários que a gente fica dando chance e não tem mais como dar chance, né?
agora trocar. Então, seguindo aqui, né? O primeiro gol, um lançamento primoroso do Couto, do lado esquerdo do campo. Lança o Pumita, que dá uma bela assistência para o Verratti. Ele quis dar assistência para o Verratti. E a bola foi um pouco lenta, deu tempo do Verratti explodir e chutar para dentro do gol. Um golaço do Vasco, né? Lançamento, assistência e gol. E aí, nesse meio tempo, o Vasco continua povoando o meio de campo e tal, e o Cuiabá empata nessa falha aí do Léo, que eu já falei aqui, já expliquei, não vou repetir, né? O Vasco continuava compactado, povoando no meio de campo. E aí o Matheus, tudo isso no primeiro tempo, Matheus Carvalho lança o Verratti de forma esplêndida, ele corre e dá aquela bola, dá aquele chute chapado, a bola sobe um pouco, sai do goleiro, 2-1 Vasco, e esse resultado aí permaneceu até o final do jogo. Segundo tempo, não vou comentar muito aqui, porque foi um jogo morno, mais do mesmo. Então os times ficaram murrinhando ali. Eu quis dizer mais essa parte técnica do primeiro tempo, da evolução que o Vasco vem tendo aí, né? E não obstante eu achar que o Vasco precisa de um técnico já pronto, e por que não o Felipe continuando ou como assistente do técnico, ou como diretor técnico, né? Mas acho que tem que ter um técnico mesmo, porque às vezes as vitórias não vêm e tem que ter alguém ali com estofo, com credibilidade maior, né? Já com mais tempo, com tempo de estrada que o Felipe não tem, para suportar aí, né? As derrotas, as crises, as cobranças, né? Uma pinceladinha, Paê entrou, né? Paê entrou, Vasco continuava no 4-4-2, né? Depois entrou o Domingues pela direita, no lugar do Hugo Moura, ficou ali pela direita, né? E eu gostei do Vasco, gostei bastante, gostei do Jair, que fica ali mais centralizado à frente dos outros dois. Não vou falar mais muito do segundo tempo, né? Mas para a gente dizer o que foi o jogo e a evolução que o Vasco está tendo, né? E aí, o Vasco chegou a fazer o terceiro gol com o Paulinho. Ele pega a bola, arrasta um pouquinho, tabela, recebe na frente, faz o gol, mas está impedido, né? Então, estou gostando do Vasco nessa evolução de transição, subida de linhas, jogada por dentro, pifada, time compactado, meio de campo povoado, marcação forte, transição rápida. Só que o Vasco, em dados momentos, tocava a bola muito para trás. Isso é uma correção aí. E agora, como eu falei, pensar quem vem, para que esse técnico que venha possa dizer quem fica, quem sai e quem chega. As contratações, sendo que 8 jogadores voltarão de empréstimos. E o Vasco sequer quer ficar com um, quanto mais com 8. Então tem que ser tudo isso aí negociado, né, pelo departamento de futebol do Vasco. Tem que se desvencilhar desses caras, reduzir a folha de pagamento, né, e ver quem vai ficar, com quem conta, com quem não conta. E pensar que ano que vem tem 4 competições, longe de dizer que a Sul-Americana é um prêmio, é uma coisa maravilhosa, mas é arrecadação, já falei aqui, e não preciso repetir, né? Então tá de parabéns aos jogadores, fizeram 2 últimos jogos bem, né? O Vasco chegou a 50 pontos, não conseguiu pegar pré-Libertadores e tal, porque os resultados demoraram a chegar, e 50 pontos demorou a chegar, né? E outros times chegaram a 50 pontos e mais acima com o Bahia e levaram a sua 8ª vaga aí. Eu acho que tem que ser com calma para o Vasco voltar às suas grandes fases, com calma, um trabalho aí de rapidamente, mas não com pressa, com velocidade. Se gostou do conteúdo, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber os vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.